Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Deus não joga dados com o universo. É uma frase que está retumbando na história da humanidade há quase 100 anos. Mas, afinal, o que será que Einstein quis dizer com essa frase tão enigmática, né? Deus não joga dados com o universo. Para começar, eu acho importante pontuar, né, que quem está habituado ao nome de Albert Einstein, né, como físico, ele que foi vencedor do Prêmio Nobel, né, nascido em 14 de março de 1879 e falecido em 18 de abril de 1955, né, viveu então 76 anos. Então, estamos habituados a ver Einstein como físico, como um grande mestre da física, mas é necessário também ver Einstein como pensador. Foi um grande pensador, né? E podemos verificar isso por meio de uma obra importantíssima que ele deixou, que é esta aqui, Albert Einstein, Como Vejo o Mundo. Como Vejo o Mundo. É escrito, publicado em 1934, quando ele tinha 55 anos. Há um capítulo desse livro chamado Religião e Ciência. Né? Por que eu vou transmitir aqui para vocês algumas passagens, algumas frases, poucas frases deste livro? Porque essa frase famosa, famosíssima, né? Há muito tempo que eu vejo pessoas retirarem essa frase do contexto em que ela está inserida e usarem isoladamente, atribuindo o contexto que bem entenderem. Já vi muita gente falar, Deus existe, a prova de que Deus existe é que o maior gênio da humanidade se referiu a ele, né? Nessa frase histórica e tal. Então, portanto, se ele que foi, né, um gênio da física fez referência, né, a essa divindade, é porque ela existe e tal. Então, mas chegou a hora de quebrar mitos, né? Nesse capítulo chamado Religião e Ciência, ele diz, por exemplo, o seguinte: todos, no entanto, podem atingir a religião em um último grau, né, raramente acessível em sua pureza total. Dou a isto o nome de religiosidade cósmica, e não posso falar dela com facilidade, já que se trata de uma noção muito nova, a qual não corresponde conceito algum de um Deus antropomórfico, a qual não corresponde conceito algum de um Deus antropomórfico. Então, aqui Einstein já vai revelando uma posição panteísta, né? Mais à frente ele diz o seguinte: a condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo ou pela esperança de uma recompensa depois da morte. E a última frase que eu vou mencionar. É, portanto, compreensível que as igrejas tenham, em todos os tempos, combatido a ciência e perseguido seus adeptos. Então, ao longo do tempo, formou-se um mito, formou-se uma imagem de que, em razão dessa sua frase histórica, Einstein seria um religioso. A verdade é o seguinte: Einstein ele não conseguiu pronunciar nenhuma palavra até os 3 anos de idade, né? Proferiu suas primeiras palavras a partir dos 3 anos, mas só conseguiu efetivamente se comunicar aos 9. Tanto que até esse momento ele era tido como deficiente mental. Houve a sugestão de que ele fosse retirado do colégio em que ele estudava por deficiência mental, tudo isso. Quando Einstein finalmente consegue se comunicar, todos sabemos, né, que ele é de ascendência judaica, então ele mostra um entusiasmo muito grande, né, pela doutrina judaica, pelos princípios judaicos. E essa empolgação durou dos 9 aos 12. Então pode-se dizer que Einstein teve uma fase religiosa nesse período, ou seja, na infância, né, dos 9 aos 12 anos. E a partir dos 12 vai progressivamente adotando esta outra posição, que é uma posição panteísta, né, digamos assim. O fato é que a posição de Einstein a respeito desses assuntos desperta tanto interesse, mas tanto interesse, que um leilão realizado em Nova York, no dia 3 de dezembro de 2018, né,
foi leiloada uma carta de 1954 de Einstein, endereçada ao filósofo também alemão, Erich Gütking, na qual, nessa carta, o físico discorre sobre religião, filosofia. Essa carta foi arrematada no leilão pelo equivalente a 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. E reacendeu o debate sobre a posição religiosa do vencedor do Nobel. Esse documento é apelidado de Carta de Deus. E nele, Einstein afirma que a religião é uma expressão primitiva da humanidade. Né? Então, a primeira coisa que temos que esclarecer, qual era, afinal, o Deus de Einstein? Porque ele dizia o seguinte, né? E disse nessa carta: eu aceito o mesmo Deus que Spinoza chama de alma do universo. Não aceito um Deus que se preocupe com nossas necessidades pessoais. Então, nesse ponto, Einstein era um adepto de Spinoza. Então, basta estudar, né? Um pouquinho de Spinoza, né? Para ver que Spinoza é o líder do panteísmo, é o líder intelectual dessa corrente chamada panteísmo. E o que é o panteísmo? O panteísmo é uma doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou uma identificação total entre Deus e o universo, ou entre Deus e a regência do universo, concebidos como realidades conexas ou como uma única realidade integrada. Deus é a regência do universo, é Deus, né? Ou o universo é Deus. Então, o termo panteísmo, né, vem do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Ou seja, tudo é Deus. Basicamente, significando a integração, né? Não existe nessa doutrina um ser personificado, criador, acima do universo. Não é um ser que criou o universo, né? Esse Deus é o próprio universo, né? A visão panteísta compreende a unidade na interligação das coisas, dos seres, dos átomos, carbonos, a percepção humana, a regência de tudo isso é Deus. Né? Então, o que é Deus na ideia de Einstein como seguidor de Spinoza? Né? Deus, para ele, é a própria regência do universo. Não é um Deus antropomórfico, não é um Deus naquele contexto religioso. Então, o Deus que está na frase nada tem que ver, né, com a religião. Né? E qual o contexto dessa frase? Em que contexto essa frase foi dita? Aliás, ela não foi dita, né? Ela foi escrita. Einstein estava respondendo a uma carta do físico alemão Max Born, né? E Born mostrava o entusiasmo pela nova mecânica quântica. Ele dizia que o coração da nova teoria da mecânica quântica bate de forma aleatória e incerta, como se sofresse de arritmia. O primeiro passo em rumo à teoria quântica foi dado por Max Planck, em 1900. Max Planck descobriu que a radiação de um corpo incandescente poderia ser explicada, né, se a luz só pudesse ser emitida ou absorvida em pacotes separados, denominados quanta, essa unidade de luz, o quanta. E Einstein mostrou que a hipótese quântica de Planck, né, pode explicar o denominado efeito fotoelétrico, ou seja, o modo como certos metais emitem elétrons quando atingidos pela luz. Né? Porém, 20 anos depois, Heisenberg, Dirac e Schrödinger desenvolveram um novo quadro denominado de mecânica quântica. Partículas minúsculas não possuíam mais posição e velocidade definidas. Ao contrário, quanto mais exatamente for determinada a posição de uma partícula, menos exatamente será determinada a sua velocidade, e vice-versa. E Einstein nunca aceitou isso, nunca concordou com isso. Ele não concordava com essa interpretação probabilística, aleatória, essa
aleatoriedade da mecânica quântica. Isso incomodava, né? Que era a interpretação de Copenhagen, feita por Niels Bohr, por Werner Heisenberg, né? E Einstein criticava exatamente isso. Era essa crítica que ele fazia, não concordar com a interpretação probabilística da mecânica quântica, não concordar com essa aleatoriedade. Então não se deve interpretar a frase Deus não joga dados com o universo fora desse contexto, né? E qual foi a resposta de Einstein a Max Bohr? A resposta foi exatamente a seguinte, abre aspas. Einstein deu essa resposta em dezembro de 1926, abre aspas. A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Estou, em todos os casos, convencido de que ele não joga dados. O que ele quis dizer então com isso? Não concordo com essa aleatoriedade, não concordo com a ideia probabilística dessa nova mecânica quântica. Então ele estava simplesmente manifestando uma divergência, né, uma divergência a uma teoria da física, lá em 1926. Esse, portanto, é o contexto da frase, um contexto no qual nós podemos descobrir Einstein como um pandeísta, não propriamente um ateu, mas aquele que entende ou vê que Deus é o próprio universo, ou seja, Deus é as leis da física. Então não retire a frase desse contexto para atribuir o contexto que você quer, né, para depois sustentar que Einstein era religioso, então, porque isso não é verdade. E ao fazer isso, você pode estar fazendo papel de bobo. Clique aqui, deixe seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, clique aí no sininho para você receber todas as nossas atualizações. Junte-se a nós e torne-se você também um iconoclasta.